Nos anos 20, Nova York era o lugar onde tudo acontecia. Manhattan havia virado a capital do mundo, o lar do glamour e da sofisticação. A cidade que nunca dorme. Lá, jovens dançavam jazz e pessoas se tornavam milionárias da noite para o dia. Come with me and we'll attend their jubilee and see them spend their last bit putting on the Ritz. Foi a festa mais duradoura dos tempos modernos. Putting on the Ritz. Sem aviso, a bolha estourou. A festa acabou. Um terremoto financeiro abalou Wall Street. A história viria a chamá-lo de o Grande Crash. E ele traumatizou a nação americana. Milhares de empresas quebraram. Milhões de pessoas perderam seus empregos. Homens orgulhosos encaravam a humilhação do auxílio à pobreza e da sopa comunitária. Famílias que perderam suas posses foram viver em favelas, a um passo dos símbolos de riqueza. Como os Estados Unidos cresceram e caíram tão rapidamente? Como a locomotiva do mundo ocidental se pôs de joelhos em 1929. E aí, galera? Gostaram do vídeo? Né? Esse vídeo aí trouxe algumas questões pra gente, né? Eu vou deixar na descrição, no final da nossa videoaula, desse documentário muito legal, né, sobre a crise de 29, tem 50 minutinhos. Eu peguei esse fragmento para a gente começar a nossa aula, e o vídeo traz, né, uma série de informações. Uma grande potência pós-guerra, né, os Estados Unidos, e como essa locomotiva que estava impulsionada, né, com prosperidade, um grande período de desenvolvimento, os maiores períodos de desenvolvimento do século XX, dos Estados Unidos se tornando a maior potência econômica, né, do mundo, como ela chegou a caminhar, né, à beira do abismo com a crise de 1929. Isso é uma questão não tão complicada de explicar, né? Óbvio que eu sempre deixo claro que aqui é uma aula, um resumo histórico, tem muita coisa para abordar, se vocês desejarem se aprofundar nessa aula, né? Mas isso aqui é só um resumo histórico para os meus alunos da Escola Sebastiana Braga. Bom, beleza, galera. A nossa aula ela vai ser dividida em dois momentos. A aula de hoje, né, essa aula sobre o entre guerras e a ascensão dos Estados Unidos, né, que é, na verdade, a ascensão e queda. E, posteriormente, a nossa próxima aula vai ser o entre guerras, a ascensão dos regimes totalitários, né, que é o fascismo italiano e o nazismo alemão, que está intrinsecamente conectado à crise da democracia burguesa, a crise do capitalismo, né, a explosão da bolha de 1929, que vai culminar aí na Grande Depressão. É importante a gente entender, e o vídeo suscita isso, que os Estados Unidos, na década de 20, né, essa grande festa, uma das maiores festas, né, mais demoradas, né, de prosperidade, são frutos, né, consequência da Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos saem da Primeira Guerra Mundial extremamente fortalecidos. Grande parte, se não todos os países da Europa Ocidental vão se tornar devedores, né, dos Estados Unidos, vão fazer empréstimo dos Estados Unidos, e toda aquela máquina de guerra americana, né, industrial, ela vai ser convertida para a produção de bens de consumo. Ou seja, as fábricas que produziram balas, que produziram armas, vão agora produzir rádio, geladeira. Então, os Estados Unidos ele preparou uma máquina industrial para lutar na Primeira Guerra Mundial, né, que era a guerra para resolver todas as guerras. Esse era um discurso do Woodrow Wilson, que era contra, né, mas aí chegou um momento, um impasse, teve que entrar na Primeira Guerra Mundial a partir de 1917. Então, o que vai acontecer? Os Estados Unidos vai ser o maior exportador para a Europa arrasada da Primeira Guerra Mundial. Tanto que alguns especialistas falam que a balança comercial americana foi de 435 milhões para em torno de 3 bilhões e meio a 4 bilhões de dólares, que era um número
extremamente absurdo. E é todo esse desenvolvimento econômico que vai alimentar esse período, né, de prosperidade, de felicidade, de gasto, né, de esbanjar dinheiro. O vídeo mostra Nova York era o centro do mundo, onde teve pessoas que enriqueceram da noite para o dia, né? Tem todo esse avanço desse período. Então, beleza. Todo esse desenvolvimento vai criar o que a gente chama de American Way of Life, ou o jeito, né, o estilo de vida americano, que é esse estilo de vida consumista. Né? E isso está ligado à questão do desenvolvimento industrial. Acho que uma coisa para citar, muito importante, acho que é o mais gritante, por exemplo, o desenvolvimento da indústria automobilística. Né? Quem não conhece, já ouviu falar do Fordismo, né, do engenheiro Henry Ford, que criou a linha de produção. Tá? Imagina aí o Henry Ford, que já produzia motores desde 1890, na década de 20, ele vai chegar a produzir 10 milhões daquele modelo T. Né? Modelo T, que revoluciona essa linha de montagem, porque em 1990 até 1910, demorava em torno de 12 horas para fazer um carro. Algumas estimativas e números da época, da década de 20, diziam que a cada 24 segundos de uma fábrica da Ford saía um modelo T, né, que é o chamado Ford Bigode. Né? E imagina, né, todo mundo empregado, né, nas fábricas em franco crescimento, a mecanização agrícola e o desenvolvimento do setor primário, o oeste americano, né, vastíssimo, com bastante recurso natural sendo explorado, né? De madeira a ferro, o aço. Então, isso vai alimentar essa indústria de forma muito grande. Só o Ford, com o desenvolvimento do automobilismo, imagina, estima-se que até a crise de 29 foram produzidos em torno de 10 milhões de modelos T. Isso, você imagina que tem que ser construído estradas, né? Os Estados Unidos vai ser intercortado de estradas, obras que vão empregar o americano daquele período. Imagina que, se eu não me engano, o número era quase 90% do petróleo, né, do combustível produzido ia para o setor automobilístico. Né? Então nós temos o desenvolvimento da indústria de petróleo, desenvolvimento das indústrias da construção civil. Nós temos um boom na produção de eletrodoméstico e de patentes. Né? O americano, nesse período, a gente que acompanha a história, a gente vê muito essa questão da patente, do incentivo à criatividade, né? Batedeira, fogão, rádio. Então, os americanos tinham sempre aquele sonho de criar algo, né? O cortador de grama, algo que enriquecesse. Né? Então, foi um período extremamente próspero. A gente também não pode esquecer o setor de entretenimento. Eu gosto muito do cinema dessa época. A gente lembra, óbvio, é um ícone, que é por exemplo, o Charlie Chaplin, né? O Charlie Chaplin chegou a ganhar num filme dele 2 milhões de dólares naquela época. A gente tem o Baby Ruth, né, no beisebol. Nós temos o Patrick Dempsey no boxe. Nós temos uma série, acho que o Bob Richards, se eu não me engano, também era muito famoso na época, golfe. Então nós temos um período assim fantástico de euforia. Acho que é a palavra que resume muito esse período de consumismo e de euforia. E é óbvio que esse período de euforia vai ser transferido para o mercado de capitais. Né? A gente fala muito sobre essa questão da Bolsa de Valores, mas pouca gente entende. Eu mesmo não sou um grande especialista, não me arrisco em comprar na Bolsa de Valores, mas quem tem coragem e conhece faz muito. Hoje isso é muito comum. E é algo que ficou popular justamente nessa época. O que é uma ação? A gente fala comprar ações. Ações é uma parcela, é um pedacinho de uma empresa. Né? Imagine as empresas nesse momento extremamente desenvolvidas, né? Com potencial de desenvolvimento gigante. Né? Então, assim, a expectativa era que as empresas crescessem mais. Então, abre o seu capital. Então, a ação é quando você vai lá e compra um título, eles chamam de papel, né? Os papéis. Compra um título de uma empresa pública ou privada e você pode, se você se torna acionista, pode até lucrar ou também, em alguns casos, perder dinheiro, como foi o caso da galera em 1929. E aí você compra. Então a Bolsa de Valores é esse grande mercado de capitais onde compra e venda de ações.
E é óbvio que nessa compra e venda de ações, a euforia gera grana. Porque se você tem a expectativa do crescimento de uma empresa e você vê os corretores da Bolsa de Valores vendendo, né, prometendo, e era um período real mesmo de euforia, então as pessoas se sentiam vontade. Então se tornou muito comum pessoas, o civil comum, não grandes empresários, nem ricos, mas pessoas comuns emprestarem dinheiro do banco, né, e investir na Bolsa de Valores. Então essa euforia gerou desenvolvimento. Mas o que é um problema é que isso é especulação. Então, o que é especular? É você pensar, né? Especular é talvez pensar além daquela realidade, né? Você está especulando. Então, muito do que foi investido nas empresas foi além do capital real dessa empresa, do capital real, né? Do valor real dessas empresas. Era muito de euforia, e isso vai ser um dos motivos, né? Mas, enfim, nesse momento é o American Way of Life. Perfeito? Então, todo esse investimento, essa euforia que eu acabei de falar, vai levar à criação de uma bolha. Né? E isso é bem curioso, porque hoje a gente vive ainda uma marola, né? A gente está colhendo consequências da grande crise de 2008. Até há poucos dias no Facebook eu comentei, compartilhei, achei interessante, indiquei o filme chamado Grande Aposta, né? Que fala sobre a crise de 2008, que é uma crise também de especulação, né? Você pega o dinheiro do outro, investe ali e especula, faz valer o capital mais do que realmente é. E só que no caso de 2008 a crise foi no mercado imobiliário, né? No mercado imobiliário criou-se uma bolha de empréstimo em cima de empréstimo de subprimes, que o fundo real não existia, né? E isso arrastou. Pessoal, mas e aí? Como é que foi isso? Eu vou passar um vídeo para vocês. Mas lá embaixo, na arena comercial das bolsas de valores de Wall Street, especuladores continuavam a comprar ações com um fervor que se tornou uma característica da época. Parecia haver uma certeza cega de que nada daria errado. Mas numa quinta-feira, no dia 24 de outubro de 1929, sem aviso prévio, a bolha estourou. Todos tentaram vender as ações que tinham. O pânico se alastrou e os preços caíram muito enquanto mais e mais investidores tentavam vender seus títulos. No fim daquele dia, o mercado de ações havia perdido 4 bilhões de dólares. E no fim de semana, a situação piorou. O povo andava desnorteado pelas ruas tentando entender as notícias. Muitos corretores que venderam suas ações na margem haviam feito empréstimos nos bancos. Os bancos começaram a exigir o pagamento dos empréstimos. Para pagar os bancos, os corretores cobraram as dívidas de seus clientes. E a única forma de os clientes conseguirem pagar aos corretores era vendendo suas ações a qualquer preço. Corretores e investidores tomados pelo pânico venderam mais de 16 milhões de ações em um dia, que ficou conhecido como a Terça-feira Negra. A queda das ações gerou um prejuízo de 14 bilhões de dólares. Houve raiva pelo modo como os negociantes jogavam com o dinheiro que não era deles. Trabalhadores comuns viram seus investimentos virarem pó. Nem os ricos e famosos foram poupados. Jack Dempsey, o campeão peso pesado aposentado, perdeu grande parte do que lutou para conseguir, 3 milhões de dólares. Como consequência imediata da quebra da bolsa, aqueles que tinham economias depositadas em bancos correram para sacar seu dinheiro com medo de que ele se perdesse. Diante da corrida pelo dinheiro em espécie, incapazes de recuperar os empréstimos de especuladores falidos, os bancos foram forçados a fechar as portas e declarar falência. Muitos perderam as reservas de toda uma vida e não tinham outra fonte de recursos para enfrentar a crise. Sem conseguir os empréstimos bancários necessários para fugir da tormenta, as empresas foram forçadas a fechar e milhares de trabalhadores ficaram desempregados. Pais que perderam suas casas tinham um semblante torturado de homens que sentiam ter fracassado com suas famílias. They used to tell me I was building a dream with peace and glory ahead. Why should I be standing in line, just waiting for bread? Vocês
viram aí o resultado, né? Esse efeito dominó. Né? Esse efeito dominó que foi gerado pelo quê? A Europa, é óbvio que emprestou muito dinheiro dos Estados Unidos, né? E em determinado momento a Europa ia se reerguer. E gradativamente a Europa parou de comprar tudo dos Estados Unidos e começou a produzir por si só, né? E isso, toda aquela mega produção americana, ela vai ficar estacionada. E para evitar a entrada de produtos americanos, grande parte da Europa eles vão aumentar o imposto de produtos americanos. Para quê? É óbvio, né? São medidas protecionistas. Se na França eles querem vender o produto francês para os franceses, eles vão taxar o produto, né, que vem de fora, no caso americano, para com o imposto embutido fique mais caro. Então o consumidor vai preferir comprar o produto nacional. Né? Isso aí é regra básica. E todos vocês sabem qual é a lei da oferta e da procura, né? Ou da oferta, né? Da demanda. Se um produto está no mercado em demasia, esse produto vai se desvalorizar. Né? Se esse produto é escasso no mercado, esse produto é valorizado. Né? Um exemplo bem marcante é o impacto da crise de 29 no Brasil. O governo do Vargas teve que comprar, se não me engano, 80 toneladas, né, ou mais de café e queimar. Né? Queimar para reduzir a oferta, né, para ver se a demanda aumenta, né? Se a procura aumenta, da oferta e da demanda. Então, isso que aconteceu. A Europa se reergue, os Estados Unidos, né, eles vão ter uma retração, as indústrias não valiam mais o que acreditavam que elas valiam, né, com a especulação, que a especulação vai além do real preço. E aí, em determinado momento, com medo, todo mundo correu para vender as ações. Tipo assim, vamos vender antes que as ações caiam demais. Só que o problema foi uma busca de um único momento, né, no 24 de outubro de 1929, né, na quinta-feira negra, e todo mundo achou de vender as ações. Então, vocês viram o efeito dominó, né? E sem falar que os bancos emprestavam dinheiro de todo jeito, né? Para todo mundo, não tinha muito, como se diz, muita pesquisa no nome da pessoa, né? Serasa não existia. Então as pessoas pegavam empréstimo à torta e à direita, e os bancos estavam trabalhando com empréstimo para comprar ação que estava especulada. Então a gente sabe o que acontece. Isso aconteceu muito, né? Na questão imobiliária dos Estados Unidos, né? Pessoas que estavam no filme O Grande Golpe, que fala da crise de 2008, tem uma cena que eles começam a pesquisar e tinha pessoas que tinham 3, 4 casas de 300 mil dólares, né? Porque faziam empréstimo em cima de empréstimo e os corretores de imóveis não estavam preocupados, queriam vender, ganhavam por comissão, então eles emprestavam a torta e direita, sem nenhum critério, se a pessoa tinha condição de pagar aquele. Então, perfeito. Quebrou a Bolsa de Valores, né? E aí as pessoas correram para tentar sacar o seu dinheiro, e aí os bancos tiveram que fechar, e aí as empresas não tinham dinheiro para pagar os seus trabalhadores, porque também precisavam tirar dinheiro no banco, e os bancos não funcionavam, e as empresas fecham e as pessoas ficam sem emprego. Se não tem emprego, não tem consumo. Se não tem consumo, logo, né, tudo está parado. Perfeito? E é nesse momento de crise de 29 que há uma necessidade de repensar, né? De repensar após o crash. Os Estados Unidos vai ficar até 1933 numa situação calamitosa, extremamente complicada, né? De desemprego em massa, de manifestação. Eu lembro também de uma manifestação que foi bem marcante da época, né, no período do governo do Hoover, né, que passou mais tempo da crise, era o presidente durante a crise de 29, que foi a manifestação dos veteranos de guerra, né, que eles foram exigir os bônus de guerra e foram recebidos na porrada. Né? E aí tem uma fala de um veterano que diz: éramos heróis, agora somos vagabundos. Né? E o Hoover mandou a guarda
curiosamente era o Douglas MacArthur e o Eisenhower, que vão ser figuras importantes na Segunda Guerra Mundial, que mandou a Guarda Nacional descer a porrada nos veteranos, né? É muito triste as pessoas que lutaram na Primeira Guerra Mundial para defender a nação e ser tratado dessa forma. Então, foi extremamente complicado. Beleza, pessoal? Entendemos toda essa questão da crise de 29, do como funcionava a Bolsa de Valores e as ações. Tá, como que eles saíram disso? Né? Quais foram, depois de fome, né, depois de filas de sopa, o governo tinha que ter dado um auxílio. E é uma coisa interessante. Em 1932, o Roosevelt vai entrar o Frank Delano Roosevelt, ele vai entrar na eleição para presidente, e o Hoover já vinha desgastado, né? Tudo sobrou para ele como culpa da crise de 29, e aí o Roosevelt ele vai ganhar. E o Roosevelt é conhecido pela aplicação de uns princípios econômicos que vai ser conhecido como keynesianismo, né? Que é baseado no pensamento, né, do grande economista, do John Maynard Keynes, que era um britânico, é uma figura extremamente conhecida, né? A linha econômica de pensamento dele é muito analisada, e ele foi uma figura, até participou das negociações do Tratado de Versalhes. Posteriormente, se não me engano, em 1919, ele vai escrever um artigo já denunciando que o Tratado de Versalhes iria levar a Alemanha à falência, isso iria criar uma outra guerra, e ele estava completamente correto, né? E o que o keynesianismo defende? E é bem legal, porque aí ele vai ficar no meio de dois extremos. Lembra que naquele momento, depois da Revolução Russa, nós temos um modelo socialista, onde o Estado intervém de forma ferrenha para monitorar e controlar a economia, né? Lembrando que nós estudamos na Revolução Russa, né, o governo somente do Stalin, dos planos quinquenais. E aí nós temos o liberalismo na visão do Adam Smith. Então nós temos o sistema comunista, né, criado pelo pensador Karl Marx, e nós temos o liberalismo do Adam Smith. E que é a liberdade total, né, o liberalismo econômico do Adam Smith é contra a intervenção do Estado na economia. E o que o Keynes traz de novo? Ele vai dizer, o Estado ele tem o dever de intervir na economia em determinados momentos que ele vai chamar de crises cíclicas. Ele vai falar sempre em período de euforia, de desenvolvimento, de produção, né, vai haver um período de retração, desemprego, né, e de diminuição do consumo. Então, é dever do Estado até se endividar, se necessário, para manter o pleno emprego, para manter o nível de consumo, para conter a taxa de juros, ou até no caso de uma superprodução, aumentar os impostos para que essa produção seja reduzida. Então, entende? O que ele está pregando? E isso é muito importante a gente analisar agora, porque isso vai entrar no nosso assunto lá na frente. Nós estamos saindo de um estado de total não intervenção do Estado na economia, que era o que era pregado em larga escala naquela época pelo capitalismo. O capitalismo não tinha muitas rédeas naquele momento. E o Roosevelt vai trazer o pensamento do Keynes, né? Então, o que o Roosevelt vai fazer? Ele vai controlar a produção, ele vai investir em obras públicas, né, para dar emprego, vai criar esse pleno emprego com reduzir a hora de trabalho. É óbvio que aí, se você reduz a hora de trabalho, você consegue contratar mais trabalhadores, né? É claro que o Roosevelt não resolveu a questão da crise, né, da Grande Depressão da noite para o dia, mas ele vai criar essas ferramentas, né, que vai lá na frente vai chamar de welfare state. Como ficou conhecida essa política do Roosevelt? Ficou conhecida como New Deal, ou o Novo Acordo, né? Eu lembro do discurso do Roosevelt, que ele vai dizer que a gente só pode temer o próprio medo. Ele vai conclamar todos os trabalhadores, né, de que a hora agora é de enfrentar
do enfrentamento, né, dessa crise de 29. Todo mundo aí está unido. É bem legal o discurso dele de posse, em março de 33, quando ele assume, né, a cadeira presidencial. E aí eu vou só aqui ler para a gente aqui, ó, fundamentos dos princípios de John Maynard Keynes, que pregava a intervenção do Estado na economia para promover o estado de bem-estar social, ou welfare state, né? Que é hoje conhecido, né, os 5 países nórdicos que melhor aplicaram o keynesianismo, que é Finlândia, Suécia, Noruega, depois eu vou lembrar, outro dia eu sei, né? São 5 países que a carga tributária é gigantesca, mas o povo tem o welfare state, né? Tem o estado de bem-estar social, ou seja, investimento em educação, investimento em saúde, pleno emprego, um salário. Então, isso é bem interessante. Combate ao desemprego e a superprodução. Uma coisa interessante de analisar também, eu estava lendo recentemente, o keynesianismo, vocês estão vendo isso em primeira mão. Né? Nós estamos vivendo esse período de pandemia, né? Se prega tanta liberdade econômica, o liberalismo, o Estado mínimo, mas a gente viu através da crise do coronavírus a necessidade que tem do Estado, né? Pode haver crítica, né, à intervenção. Eu também não sou fã da intervenção total do Estado, mas eu acredito nessa política de Estado de bem-estar social. Nós estamos vendo aí, né, a contragosto do governo atual, mas o pagamento, né, conseguido no Congresso do auxílio emergencial, ou seja, o Estado dando. Porque se não conseguimos manter o emprego, ou pelo menos o mínimo de consumo das classes, o que vai haver? A gente já viu aqui na aula, né? Se o coronavírus parasse totalmente, não houvesse, né, um auxílio emergencial, como não só o Brasil está copiando, né, de outros países, inclusive os Estados Unidos, que é o berço do liberalismo moderno, né, da aplicação. Na verdade, ao mesmo tempo que lá a gente percebe que tem um momento em que o Estado tem que intervir. Perfeito? Então, no New Deal, o Roosevelt vai trazer essa novidade. Perfeito? Então, ó, nós vimos a ascensão americana, a crise de 29. Então, para a gente finalizar, a gente tem um quadrinho aqui que eu trouxe, que é como para a gente fazer o link para a próxima aula. Beleza, esse período entre guerras é o período de euforia, desenvolvimento, queda. Né? Nós temos o período da crise. Mas essa crise, ela não vai afetar os Estados Unidos. Né? Não só os Estados Unidos. A gente sabe que, como os Estados Unidos vai cobrar a dívida dos países europeus ocidentais da Primeira Guerra Mundial, eles não vão ter como pagar. Né? Ou a inserção de dinheiro que os Estados Unidos fazem, inclusive na Alemanha, vai cessar. Então, essa crise bancária vai atravessar o Atlântico, vai afetar os bancos europeus, a Alemanha vai entrar numa crise onde o povo alemão vai passar fome, realmente. E é uma coisa interessante. O cenário devastado pela Primeira Guerra Mundial, as perdas populacionais, o povo morreu, e as perturbações agora econômicas da crise vão o quê? Levar uma lenta recuperação das economias que vão ser abaladas pela crise de 1929. Perfeito? Então, aqui no cantinho, vou dar um espacinho. Isso vai gerar o quê? Condições favoráveis ao crescimento de partidos políticos extremistas, tanto de esquerda quanto de direita, que se opunham à democracia liberal burguesa. Agora, numa análise final, a gente tem que pensar assim. Toda aquela estrutura liberal construída pós-Revolução Francesa, né, nas jornadas de 1848, o século XIX de imperialismo, né, toda aquela luta contra a monarquia, luta para derrubar o sistema feudal de exploração e a aplicação de uma sociedade burguesa, liberal. E quando a gente fala liberal, não só na economia, liberal politicamente, o direito do voto, acabar essa coisa de súdito e cidadão, isso vinha em voga. Então nós vemos no desenvolvimento das liberdades individuais. Tá? Nós temos aí, da Revolução Inglesa à Revolução Francesa, o desenvolvimento das liberdades individuais. Só que agora, em momentos de crise, e isso é muito interessante da gente fazer esse pensamento, em momentos de crise, começam a especular, olha a palavra especular voltando, a questão da nocividade das liberdades individuais. E aqui embaixo a gente tem, ó, essa crise
que é uma crise burguesa da economia, do capitalismo e do liberalismo burguês, da democracia. Essa é uma crise da democracia burguesa, né? E aí isso vai dar espaço o quê? O surgimento de movimentos nazifascistas de extrema direita e anticomunistas, e também o fortalecimento de partidos comunistas e socialistas. Então, ou seja, a democracia burguesa ruiu. Olha, eu acredito que a esquerda, a revolução do... lembra da ditadura do proletariado é a saída. Olha, a Rússia desenvolveu... E é curioso que a crise de 29 não afeta a Rússia, porque a Rússia está fechada. Lembra que com o Stalin a Rússia se fecha. Na verdade, até a Europa, o mundo capitalista isola a Rússia. E aí, a porrada vai ser em cima do liberalismo burguês. Com isso, surgem as figuras. Mussolini, Hitler, vão dizer, olha, como é que a democracia falhou? Né? Esse liberalismo é nocivo. E aí eles vão exaltar os princípios de patriotismo, né? Que vão ser o alimento para o surgimento dos regimes fascistas europeus desse período, né? Nós temos aí a ascensão, na verdade, a marcha sobre Roma em 1922 na Itália, né? Os camisas negras, e o Hitler vai tentar isso depois com o Putsch de Munique. Mas isso aí é assunto para a próxima aula, beleza? Vamos avançar. Eu trouxe aqui duas perguntinhas chamado Colocando em Prática, né? Para a gente botar em prática aí o que a gente aprendeu nessa aulinha, beleza? Texto 1, que é do Enem, é uma prova do Enem, se não me engano, de 2014, 2011. A Europa entrou em estado de exceção, personificado por obscuras forças econômicas, sem rosto ou localização física conhecida, que não prestam contas a ninguém e se espalham pelo globo por meio de milhões de transações diárias de cyberespaço. Tá? Isso aí é um texto do Rossi, nem Fim do Mundo, nem Mundo Novo, Folha de São Paulo. Texto 2. Estamos imersos numa crise financeira como nunca tínhamos visto desde a Grande Depressão, iniciada em 1929 nos Estados Unidos. Isso daí são duas falas analisando a crise de 2008, né? Dessa questão. Então vamos lá. A comparação entre os significados da atual crise econômica e do crash de 1929 oculta a principal diferença entre essas duas crises. Então ele está falando assim, vai analisar o Enem, então tem que pensar assim. Beleza. Então ele começou com textos de duas pequenas análises sobre a crise atual, que é a crise de 2008, que a gente ainda está sentindo ainda hoje, né? Com a de 1929. Vamos ver se a gente acha aí a diferença entre as duas crises. O crash da Bolsa de 29 adveio do envolvimento dos Estados Unidos na Primeira Guerra, e a atual crise é o resultado dos gastos militares desse país nas guerras do Afeganistão e do Iraque. A gente sabe que a crise foi uma crise de crédito, né? Muitos empréstimos, né? Que gerou uma bolha imobiliária. É claro que os Estados Unidos... Aí botaram para confundir vocês. É claro que os Estados Unidos investiu pesadamente. É claro que isso daí tem um pouco de ligação com gastos em cima do Estado lá no Oriente Médio, mas, na verdade, a questão que dá para eliminar aí vai dizer que o crash está vindo do envolvimento dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Aí você já elimina de cara. A gente sabe que o envolvimento dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, na verdade, deram um salto de qualidade para os Estados Unidos, não é isso? Beleza. A crise de 1929 ocorreu devido a um quadro de superprodução industrial nos Estados Unidos, e a atual crise resultou da especulação financeira e da expansão desmedida de crédito bancário. Tcharam! Né? Aí a gente já tem de cara, né, a questão. Mas vamos lá, acertou aí. Mas vamos ver onde está errado as outras. A crise de 29 é o resultado da concorrência dos países europeus reconstruídos após a Primeira Guerra. E a atual crise se associa à emergência dos BRICS. BRICS, como a gente sabe, né, é aquele grupo dos países emergentes, né, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, como os novos concorrentes econômicos. Até se especula isso, mas não tem nada a ver. A gente já sabe ali em cima. Mas onde a gente vê logo o erro? A concorrência dos países europeus é construída após a Primeira Guerra. Isso demorou. Não foi fácil. O crash da Bolsa de 1929 resultou do excesso de proteções ao setor produtivo. Aí dá para eliminar de cara. Isso daí você nem vai dizer que o Estado intervinha antes de 29. Tá? Então isso aí não é muito condizente. Daí você já corta.
Então tem coisas que assim, você fazendo, prestando atenção na aula, vendo algumas marcações, alguns fatos que deixam explícitos, que são marcadinhos, não tem como se confundir. A crise de 29 decorreu da política intervencionista. Olha, você percebe que a D e a E, elas estão falando a mesma coisa no início. Lá em cima está falando de proteção do setor produtivo e embaixo está falando de intervencionismo. É a mesma coisa. Sabe que isso não acontecia. Então, com essas palavrinhas mágicas, eu sempre falo, conceitos são importantes, entender o que é intervencionismo, né? Isso é muito importante, porque os conceitos são ferramentas. Lembra que a sua cabecinha é uma caixinha e cada conceito são ferramentas e os conceitos têm história. Então, a gente entendendo alguns conceitos, sabendo o que é BRIC, sabendo o que é intervencionismo, sabendo o que é especulação, essas palavrinhas mágicas, né, palavras-chave vão lhe ajudando. Então, nós temos ali a letra B, só para a galera visualizar de novo. Né? A crise de 29 foi um quadro de superintrodução e a de 2008 foi uma excessiva liberação de crédito bancário. Beleza? Mais uma questãozinha aqui, a última para a gente sair a saideira. A solução americana para a crise de 29 caracteriza-se como? Isso daqui é uma questão de, se eu não me engano, de PSC. Eu gosto de deixar claro, porque mostra uma questão de Enem, traz um textinho aí para a gente, né, ainda viajar, fazer uma contextualização, uma análise. Às vezes, nas nossas provas dos processos seletivos contínuos, o negócio é o conteúdo. Por quê? Então, o Enem analisa os 3 anos. E aqui o PSC ele vai analisar a obrigação de você lembrar fatos. É claro que deve ser melhor construída a pergunta para fazer a galera pensar. Vamos lá. Solução americana para a crise de 29. O processo de busca de alternativas socialistas para a crise do capitalismo com a mudança do regime político. Queria dizer que o Roosevelt correu atrás do socialismo. Né? Não. Resultado das pressões comunistas sobre o governo americano, que acaba assumindo como política a eliminação dos interesses privados. Novamente, é uma reconstrução da alternativa A. O resultado da insatisfação da sociedade americana com relação aos princípios liberais assumidos pelos partidos de esquerda que se vinculavam ao governo. Nesse momento, hoje nós temos progressistas, né, socialistas liberais, mas naquele momento isso existia, mas não era tão popularizado. A introdução da cultura americana de valores europeus através da incorporação de tecnologia e economia americana e de alternativas de seguridade total. Não. Né? Introdução na cultura americana de valores europeus. Mas lá embaixo está marcadinho o nome. Se o cara não lembrar o que é New Deal, tá ali. Uma saída nacional que acentua o papel dirigente do Estado em determinados setores econômicos, conhecidos como o Novo Acordo, New Deal. Beleza, galera? Eu vou deixar na descrição um Google formulário lá para vocês responderem exercícios sobre essa aula. Vou deixar também lá o link do documentário sobre a crise de 29. Quem quiser, quem se interessar mais, assista o vídeo. Vocês vão aprender muito com o vídeo lá. Apesar de eu gosto bastante das imagens da época, tá? Então, até a próxima aula.